pessoal, eu sou o professor Tinoco e vamos falar hoje sobre fermentação alcoólica em uma batelada simples. Como eu disse para vocês, esta é a melhor aula do ensino remoto bichão experimental. Vamos lá então começar? Hoje nós iremos ver a síntese de produto, a síntese de etanol. Para a gente poder recordar um pouquinho o processo fermentativo, nós havíamos visto que sob a ação de um micro-organismo, entendido aqui para a gente como uma bactéria ou uma levedura, um micro-organismo unicelular, nós teremos a conversão do carbono, nós tínhamos a conversão do carbono em células. Agora, além das células, nós teremos também a conversão desse carbono em produtos e subprodutos. A partir de condições físico-químicas desse meu processo fermentativo, que é o caso da temperatura, pH, disponibilidade de oxigênio, o próprio meio nutricional, contendo aí compostos químicos, fonte de nitrogênio, além da fonte de carbono, o próprio oxigênio para crescer células, para que haja então a conversão de substrato em produto e a liberação aí talvez de água, de CO2, enfim, agora o nosso processo é completo. Agora eu vou pegar o carbono e vou direcionar não somente a células, mas também a produtos. Aqui, então, o nosso micro-organismo é entendido como uma biofábrica, uma grande ou uma pequena, dependendo aí da nossa criatividade, biofábrica. Ou seja, o nosso micro-organismo vai agora converter açúcares, como é o caso de glicose e frutose na fermentação alcoólica, em biomassa celular, em energia na forma de ATP, que vai ser utilizada para a manutenção endógena celular e para outras atividades, até mesmo relacionadas, por exemplo, à degradação de macromoléculas, tá? O etanol, que é o nosso produto principal, o CO2, que é visto aí como um subproduto, ésteres aldeídos, álcoois superiores, ácidos orgânicos, acético, succínico, glicerol. Ou seja, nosso produto principal e os nossos subprodutos ou coprodutos, além de liberar calor aí no próprio processo, ok? Então, a gente pode entender esse nosso bioprocesso nas etapas upstream, que antecedem a etapa principal mainstream, que é de fato a conversão do substrato em todos esses elementos, e a etapa downstream, que é a etapa de recuperação, de separação de cada um desses compostos, até mesmo a separação desses compostos das próprias células. Isso aí a gente já viu lá em bichão, então é só para recordar mesmo as etapas upstream, mainstream e downstream. Aqui então o nosso balanço de massa terá um fator a mais, que é o substrato direcionado à formação de produto. Então, assim como a gente já viu, parte é energia de manutenção, parte é respiração, levando aí a CO2 e água no processo oxidativo, parte é a geração de novas células e parte será a formação de metabólitos. Sejam esses metabólitos primários, sejam esses metabólitos secundários. Só fazendo uma rápida revisão lá de bichão, essa nossa produção pode ser classificada por alguns pesquisadores, dentre eles Gaden, que vai dizer ou correlacionar essa produção com o crescimento celular, obtendo 3 tipos de produtos. O produto associado ao crescimento, que é aquele que é, então, gerado em todas as fases do crescimento, ou seja, ele acompanha aí todas as etapas, seja fase lag, fase exponencial ou fase estacionária, e, portanto, ele vai depender da velocidade específica de crescimento, ou seja, dessa fase exponencial, e também da biomassa celular, que já é na fase estacionária, quando eu tenho uma grande quantidade de células. Outra forma de classificar esse produto é aquele semi-associado ao crescimento, que só é gerado na fase ou a partir da fase exponencial logarítmica, ok? E, portanto, depende somente de μ, da taxa específica de crescimento celular. E a produção não associada ao crescimento, que é aquela que vai depender somente da biomassa celular, que é normalmente iniciada aí na fase estacionária de estabilização, mas quando eu já tenho um máximo de células. Normalmente, como eu havia dito para vocês, na última aula, é nessa etapa que nós temos os metabólitos secundários. Então, é nessa etapa aí que nós vamos ter
um produto não associado ao crescimento, também chamado de metabólico secundário muitas vezes. Bom, mas o que é a fermentação alcoólica? A fermentação alcoólica consiste na conversão da minha fonte de carbono, normalmente a glicose, em etanol ou álcool etílico. Porém, aqui, essa glicose não necessariamente estará na forma pura, que é o caso da nossa aula prática, em que nós vamos utilizar um caldo de cana-de-açúcar. Esse caldo de cana é composto majoritariamente de sacarose. E a gente sabe que sacarose é um disacarídeo formado por glicose e frutose. Portanto, essa sacarose, sob a ação de uma enzima, deve ser quebrada, deve ser convertida em glicose e frutose, para que então essa glicose possa ser fermentada, né, na ausência de oxigênio em ácido pirúvico e depois com a liberação de CO2 em etanol. Ok? Então, só para a gente relembrar, olha só, a gente tem um processo envolvendo a levedura, que pode ser a respiração aeróbia ou a fermentação alcoólica. Na respiração aeróbia, eu tenho a presença de oxigênio e essa glicose vai ser, então, oxidada a CO2 e água, liberando energia, 32 moléculas de ATP. Já na fermentação alcoólica, eu tenho ausência de oxigênio. Aqui, realmente, eu tenho a fermentação, né? Porque a gente já, lá em Bichão, a gente viu a diferença de fermentação para processo fermentativo, tá? Então, aqui a gente tem, de fato, a fermentação, a ausência de oxigênio e a geração aí de etanol, de CO2 e de 2 moléculas de ATP, de liberação de 2 ATPs de energia, ok? Então, basicamente, a fermentação alcoólica é essa. E é isso que a gente vai fazer na aula prática. Converter a sacarose em etanol. Para isso, a gente vai ter que determinar alguns parâmetros cinéticos, para que a gente possa entender como está avançando esse meu processo fermentativo, certo? E o primeiro deles é a taxa específica de formação de produto, que é similar à taxa específica de crescimento celular e à taxa específica de consumo de substrato. Como eu disse, taxa é a variação de algo no tempo. Neste caso, produto, então, dPdt. Específica, normalizado, dividindo por x. Então, a nossa taxa, aqui representada por QP, mas também chamada de μP, é igual a 1 sobre x dPdt. Novamente aqui, positivo, porque produto é formado. E a unidade é a unidade de massa de produto por massa de células vezes o tempo, aqui representado por grama, que é a unidade que normalmente vocês irão encontrar aí nas atividades. Ok? Além disso, nós temos 2 outros rendimentos que estão relacionados ao produto, que é o rendimento de formação de produto a partir do consumo de substrato e de formação de produto a partir da geração de células, que é o YPS e o YPX. Similar ao que a gente já tinha visto lá em crescimento celular, tá bom? Com o YXS, aqui é a mesma coisa. Delta P eu vou considerar positivo que está sendo formado, delta S negativo que está sendo consumido, delta X positivo que está sendo formado. Posso representar essas variações em termos diferenciais, utilizando aí as taxas específicas, ok? E substituindo para encontrar aí uma relação de rendimento, ou fator de rendimento em função dessas taxas. As unidades são também unidades de massa de produto por massa de substrato, no YPS, e massa de produto por massa de célula, no YPX. E a produtividade volumétrica, chamada aqui de QP, que é o máximo de produto que eu gero, que eu obtenho, dividido pelo tempo em que ele foi obtido. Então, por exemplo, em 50 horas de fermentação, eu obtive 100 gramas por litro de etanol. Então, qual é a minha produtividade volumétrica? 100 gramas por litro dividido por 50 horas, 2 gramas por litro por hora de etanol. Unidade de massa por unidade, né, de produto, unidade de massa de produto, por unidade de volume de meio reacional vezes o tempo. Então, nessa aula que nós vimos os tipos de produtos que estão associados ao crescimento aí, na classificação chamada de Gaden, que podem ser 3, associado, não associado ou semi-associado, e a fermentação alcoólica, a partir da qual nós temos a geração de etanol e a determinação de parâmetros relacionados a este produto, que é a taxa específica de formação de produto, os fatores de rendimento ou simplesmente rendimentos de produto em função
de substrato consumido de célula gerada e a produtividade volumétrica do meu composto de interesse, no meu caso, o etanol. Ok? Então é essa a parte teórica, nos vemos agora na aula prática. Tchau, pessoal!